Um dia antes do casamento, a filha sonhou com a mãe, que faleceu há 3 dias, dizendo: "Cancele este casamento urgente." Era um sonho triste, mas eu fiz conforme o sonho e descobri algo terrível. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Eu me chamo Isadora, tenho 25 anos, e estou parada na frente do espelho olhando o meu vestido de noiva. Ele é lindo, branco, com uma renda delicada, exatamente como eu e minha mãe tínhamos escolhido juntas há alguns meses. Mas agora, olhar para ele só me causa dor. Um nó se forma na minha garganta que quase não me deixa respirar. O cheiro dos lírios que ainda estão na sala, vindos da despedida dela, mistura-se com o cheiro do tecido novo. É um cheiro de luto e de casamento, tudo ao mesmo tempo, e isso está me rasgando por dentro. Minha mãe faleceu há 3 dias. Só 3 dias. Meu mundo acabou. Ela era minha melhor amiga, minha confidente, meu tudo. A dor é tão grande que eu mal consigo ficar de pé. E amanhã, eu vou me casar com Godofredo. Quando a tragédia aconteceu, a primeira pessoa que eu quis abraçar, depois da minha mãe, era ele. Godofredo é meu noivo, meu porto seguro. Desde que o conheci, há 2 anos, ele tem sido o homem perfeito. Não só para mim, mas para minha mãe também. Ah, como ela o adorava. Ela dizia que ele era o filho que ela nunca teve. Ele a tratava como uma rainha, sempre atencioso, trazendo flores, ajudando com as pequenas coisas da casa. Esse homem, Isadora, ela me dizia, é um presente de Deus, cuide bem dele. E agora, no meio dessa escuridão toda, Godofredo é a única luz. Ele tem sido tão forte por mim. Ele que cuidou de todos os preparativos da despedida da minha mãe. Ele que falou com as pessoas. Ele que me segurou quando eu achei que ia desmaiar de tanto chorar. Na noite em que ela se foi, eu estava perdida, sentada no chão da sala sem saber o que fazer da minha vida. Godofredo se ajoelhou na minha frente, segurou meu rosto com as 2 mãos e olhou nos meus olhos. Os olhos dele também estavam vermelhos de choro. "Meu amor", ele disse com a voz embargada. "Eu sei que nada que eu disser vai diminuir sua dor agora. Mas eu preciso te contar uma coisa. A última coisa que sua mãe me disse." Eu levantei a cabeça, sem entender. "O que, Godofredo? O que ela disse?" "Ela me fez prometer", ele continuou, e uma lágrima escorregou pelo rosto dele. Ela disse: "Godo, prometa que vai cuidar da minha Isadora. Prometa que vocês vão se casar. Não adiem. A vida é curta. Eu quero que vocês sejam felizes. Esse é meu último desejo. Prometa." Ouvir aquilo foi como levar um soco no estômago. Mas, ao mesmo tempo, foi como se minha mãe estivesse me dando uma última ordem, um último abraço. "Ela disse isso?" Eu sussurrei. "Ela disse." Ele confirmou. "E eu prometi, Isadora. Eu prometi a ela que cuidaria de você e que nós realizaríamos o desejo dela. Por isso o casamento não foi cancelado. Meus tios, meus primos, todos acharam uma loucura." "Isadora, você precisa de tempo." "Você está de luto", minha tia me disse com os olhos arregalados. Mas eu balancei a cabeça. "Não, tia. Foi o último desejo dela. Eu vou fazer isso. Eu vou atender ao pedido da minha mãe." Godofredo concordou. "É uma homenagem a ela. Vamos celebrar a vida que ela nos deu." Então, aqui estou eu, um dia antes do casamento, 3 dias depois que enterrei minha mãe. Eu me sinto um fantasma dentro da minha própria casa. As caixas com as coisas dela ainda estão no corredor, esperando que eu tenha coragem de abri-las. E ao lado delas estão as caixas com as lembrancinhas do casamento. Eu passo a mão pelo vestido. Eu deveria estar feliz. Eu estou me casando com o homem da minha vida. O homem que minha mãe amava e aprovava com todo o coração. Mas tudo o que eu sinto é um vazio imenso. Eu nunca sofri tanto. Eu estou fazendo isso por ela. Estou sendo forte por ela. Godofredo entra no quarto e me abraça por trás, gentilmente. "Você está linda, minha vida." Eu me viro e o abraço com força, escondendo o rosto em seu peito. "Eu sinto tanta falta dela, Godo. Tanta falta." "Eu também, meu amor." "Eu também," ele diz, beijando o topo da minha cabeça. "Mas amanhã vamos honrar a memória dela. Vamos começar o para sempre que ela tanto queria para nós. Vai ficar tudo bem. Eu estou aqui com você." Eu fecho os olhos e tento acreditar nele. Eu preciso acreditar nele. Ele é tudo o que me restou. A imagem não sai da minha cabeça. O carro. Aquele monte de metal retorcido. Eu vi as fotos que a polícia me mostrou. Como alguém pôde sair vivo dali?
E por que logo ela, minha mãe, teve que ir? Minha mãe faleceu em um acidente de carro. Um acidente terrível. E Godofredo estava com ela. Eles tinham ido juntos resolver as últimas coisas do buffet do casamento. Eu não pude ir porque estava presa em uma reunião de trabalho. Não se preocupe, filha, minha mãe disse pelo telefone com aquela voz alegre dela. Eu e o Godo resolvemos. Ele é ótimo com essas coisas. Essa foi a última vez que ouvi minha voz. 2 horas depois, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Era do hospital. Senhorita Isadora? Precisamos que venha rápido. Sua mãe e seu noivo sofreram um acidente. Meu chão sumiu. Eu nem me lembro como dirigi até lá. Eu só corria pelos corredores brancos, gritando o nome dela. Uma enfermeira me parou, me levou para uma salinha pequena e me deu a notícia. Sua mãe... Ela não resistiu, eu caí. Eu literalmente caí no chão gritando. O mundo ficou preto. Quando eu finalmente consegui respirar, perguntei por Godofredo. E o meu noivo? Onde ele está? Ele está bem, a enfermeira disse com uma voz calma. Teve sorte. Alguns arranhões, uma pancada forte na cabeça, mas está em observação. Ele está sedado agora. Sorte. Que palavra estranha para se usar. Eu só pude vê-lo horas depois. Quando entrei no quarto, ele estava acordado, com um curativo na testa e o braço enfaixado. Assim que me viu, ele desabou, Isadora. Me perdoa. Ele chorou, tentando se sentar. Me perdoa, meu amor. Eu corri e o abracei, chorando junto com ele. O que aconteceu, Godo? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele soluçava tanto que mal conseguia falar. Foi tão rápido. Tão rápido. Um caminhão. Ele veio do nada. Eu tentei desviar, Isadora. Eu juro que tentei. Ele me contou os detalhes. Estava chovendo um pouco. Eles estavam voltando para casa, felizes, conversando sobre a lua de mel. Minha mãe estava rindo, dizendo que mal podia esperar para me ver entrando na igreja. E então, o caminhão... Ele disse que o motorista do outro veículo não prestou atenção. Cortou a frente deles. Godofredo disse que puxou o volante com toda a força, jogando o carro para o acostamento, mas não deu tempo. Eu tentei proteger ela, Isa. Ele disse, apertando minha mão com força. O impacto foi todo do lado dela. Eu tentei, mas eu não consegui salvar ela. Eu falhei com você. Eu falhei com ela. Ver a dor dele, a culpa que ele sentia, só partia ainda mais o meu coração. Não, Godo, não. Eu dizia, limpando as lágrimas do rosto dele. Não foi sua culpa. Foi um acidente. Uma fatalidade. Você está vivo. Isso é um milagre. Ele balançou a cabeça inconsolável. Eu preferia que tivesse sido eu. 1000 vezes eu. Ficamos ali abraçados, chorando a nossa perda. Ele era a única pessoa no mundo que entendia o tamanho do meu buraco, porque ele também a amava, e ele estava lá. Ele foi a última pessoa a vê-la com vida. Foi então, naquela mesma noite, no quarto do hospital, que ele me contou sobre o desejo dela. Antes de tudo, ele disse, com a voz baixa, pouco antes do acidente, nós estávamos falando sobre vocês, sobre o casamento. Eu o escutava, agarrada à mão dele como se fosse minha única boia de salvação. Ela estava tão feliz. Isa. Ela pegou minha mão e disse, Godu, vocês não têm ideia da felicidade que estão me dando. Ver minha filha se casar com um homem como você é a única coisa que eu realmente queria ver nessa vida. Eu prendi a respiração. E então ela disse. Ele continuou, olhando fundo nos meus olhos. Prometa que vai cuidar da minha Isadora. Prometa que vocês vão se casar logo. Não adiem por nada. A vida é curta demais. E eu prometi, Isadora. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Acho que ela sabia. Ela estava se despedindo. Aquelas palavras me marcaram a fogo. Era o último pedido dela. A última bênção. No meio de tanta tragédia, minha mãe tinha nos dado uma última direção. Nos dias seguintes, Godofredo, mesmo machucado, foi minha rocha. Ele mancava pela casa, me ajudando com o funeral, recebendo as pessoas. Ele não me deixou sozinha por um segundo. E a todo momento ele repetia. Vamos fazer isso por ela. Vamos honrar a memória dela. E agora estou aqui, a noite antes do casamento. Minha casa está silenciosa, cheia de fantasmas. Eu deveria estar me sentindo em paz por estar cumprindo o desejo dela. Mas meu peito está pesado. Eu me sinto tão cansada. Um cansaço que vai até a alma. Eu pego o porta-retrato da minha mãe que está na minha cabeceira. Eu estou fazendo a coisa certa, não estou, mãe? Eu sussurro para a foto. Estou fazendo o que a senhora queria. Eu me deito na cama, exausta. O dia de amanhã será longo. O dia mais feliz.
e ao mesmo tempo o mais triste da minha vida. Eu fecho os olhos, torcendo para que essa dor diminua, torcendo para que, ao dizer sim para o Godofredo, eu esteja dizendo sim para a última vontade da minha mãe. O cansaço finalmente me venceu. Adormeci abraçada ao porta-retrato da minha mãe, implorando por algum tipo de paz. Mas a paz não veio. O que veio foi ela. Eu sonhei com minha mãe. Não era um sonho bom, cheio de luz, como aqueles que a gente gosta de ter. Era um sonho escuro, pesado. Eu estava em um lugar que parecia o antigo ateliê dela. Minha mãe amava pintar. As telas estavam por toda parte, mas todas em branco. Exceto uma. Minha mãe estava de costas para mim, pintando freneticamente. O cheiro de tinta a óleo era forte. Quase me sufocava. Mãe. Eu chamei. Mãe, o que a senhora está fazendo? Ela não se virou. Ela apenas continuou pintando, com movimentos rápidos e nervosos. Eu me aproximei. Ela não estava pintando um quadro bonito como as paisagens que ela gostava. Era um borrão escuro, uma mistura feia de preto e vermelho. Mãe, fala comigo. Eu sinto tanto a sua falta, eu disse, começando a chorar no sonho. Foi então que ela parou. O pincel caiu da mão dela, sujando o chão de tinta vermelha. Ela se virou para mim. O rosto dela estava triste, tão triste que meu coração doeu. Não era a minha mãe sorridente. Era um rosto de aviso, de desespero. Minha filha, ela sussurrou, e a voz dela parecia vir de muito longe. Cancele este casamento. Cancele urgente. Eu congelei. O quê? Mãe, não. É o seu desejo. O Godofredo me contou. Não confie nele, Isadora. Ela me cortou, e seus olhos se encheram de lágrimas. Não confie, cancele, por favor. Mãe, espera. O que a senhora quer dizer? Mas ela começou a desaparecer. O ateliê, as telas, tudo começou a sumir. E a única coisa que ficou foi a voz dela repetindo: cancele, cancele. Acordei em um pulo. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu estava suando frio, e o porta-retrato dela tinha caído no chão. Foi só um sonho, eu disse em voz alta, tentando acalmar meu próprio coração. É o estresse, é o luto. É só um sonho. Eu me levantei e fui beber um copo de água na cozinha. O sol estava quase nascendo. Daqui a algumas horas eu deveria estar me arrumando para o meu casamento. Mas a voz da minha mãe não saía da minha cabeça. Não confie nele. Eu tentei rir de mim mesma. Que bobagem, Isadora. Não confiar no Godofredo? O homem que minha mãe adorava? O homem que estava com ela, que quase se foi junto? Mas o sonho foi tão real. Tão angustiante, eu me sentei na mesa da cozinha. Só um sonho, repeti. Mas uma coisinha irritante começou a coçar no fundo da minha mente. Uma dúvida pequena, mas venenosa. Eu tentei afastar o pensamento. Godofredo era um homem maravilhoso. Ele era perfeito. Ele era perfeito. Talvez perfeito demais? Balancei a cabeça. Eu estava ficando louca de tristeza. Mas e se não fosse só um sonho? E se fosse um aviso? Não, eu disse. Eu confio no Godo. Mas a imagem da minha mãe, decidi fazer uma loucura. Faltavam poucas horas para o casamento. Eu liguei o computador. Eu não sabia nem o que estava procurando. Era só para provar a mim mesma que minha cabeça estava me pregando peças. Digitei o nome completo dele no buscador. Godofredo. As primeiras coisas que apareceram eram sobre ele, sobre a empresa dele, coisas normais. Mas eu rolei a página. Mais para baixo, notícias antigas. E foi aí que meu estômago gelou. Empresário perde a segunda esposa em trágico acidente doméstico. Eu cliquei. A notícia era de 4 anos atrás. A foto era de Godofredo mais novo, abraçado a uma mulher loira. A notícia dizia que ela tinha sofrido um acidente em casa, algo com a instalação de gás da cozinha. Uma fatalidade. Meu coração começou a bater mais rápido. Segunda esposa? Eu procurei mais. E achei. 8 anos atrás. Esposa de jovem empresário falece após queda. Outra mulher. A primeira esposa. Tinha caído da escada de casa. Outra fatalidade. Eu me afastei do computador. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei meu copo de água. 3 esposas. Contando comigo, seriam 4. E as 2 primeiras faleceram, de formas estranhas. Coincidência. Eu tentei me convencer. Ele só tem muito azar. Coitado. Ele sofreu tanto. Mas o sonho da minha mãe voltava. Não confie nele. A polícia investigou os 2 casos. As notícias diziam que, em ambas as vezes, as investigações foram encerradas. Nenhuma prova de nada. Tudo considerado acidente. A polícia não podia incriminar ele de nada.
Mais 3 mulheres mortas? Meu ar sumiu. E então eu pensei no acidente da minha mãe. O acidente que ele sobreviveu. O acidente que ele me contou em detalhes. O caminhão que apareceu do nada. Eu me senti enjoada. Eu precisava saber mais. Eu peguei meu celular. Eu tinha o contato do investigador que cuidou do caso da minha mãe. Ele me passou para o caso de eu precisar de alguma coisa. Liguei para ele, mesmo sendo 6 da manhã. Detetive? É a Isadora, filha da mulher do acidente de 3 dias atrás. Eu sei que é cedo, mas eu preciso de uma informação. Eu estou com uma dúvida. Expliquei minha inquietação. Disse que estava nervosa. Ele foi gentil. Olha, senhorita, o laudo da perícia do carro já saiu. Foi o que o seu noivo disse. Um caminhão cortou vocês, ele tentou desviar. Foi um acidente. Mas minha voz falhou. Tem certeza? Não tinha nada de errado com o carro? Os freios? A direção? Ele fez uma pausa. Bom, é estranho você perguntar isso. Por quê? Eu disse. Minha voz agora é um fio. O primeiro perito que olhou o carro, ele disse, fez uma anotação sobre algo que parecia estranho no sistema de freios. Ele achou que poderia ter sido mexido. Mexido? Como assim sabotado? Eu quase gritei. Calma, ele disse. Era só uma suspeita inicial. Outro perito, mais experiente, assumiu o caso. Ele revisou tudo e concluiu que o dano nos freios foi causado pela batida, e não antes dela. O laudo final está limpo. Foi um acidente. Aparentemente, o primeiro perito se enganou. O laudo foi alterado. Ou melhor, corrigido por outra pessoa. Alguém tinha feito questão de apagar a primeira suspeita. Minhas pernas falharam. Sentei no chão da cozinha, o celular na mão. Minha mãe. O sonho. Não confie nele. As 2 esposas mortas. E agora, um laudo de perícia que foi corrigido, Godofredo. O homem maravilhoso. O homem que minha mãe adorava. O homem que estava no carro. O único que sobreviveu sem ferimentos graves. O homem que me disse que o último desejo dela era que a gente se casasse. Meu Deus. O último desejo. E se minha mãe nunca tivesse dito aquilo? Eu fiquei ali, no chão frio da cozinha, por não sei quanto tempo. O sol já tinha nascido. O dia do meu casamento. O celular escorregou da minha mão. Tudo fazia um sentido horrível. O laudo corrigido. As 2 esposas mortas. O acidente onde só ele saiu quase ileso. E o último desejo da minha mãe. Que mentira. Que mentira cruel. Minha mãe nunca diria aquilo. Ela me amava. Mas ela jamais me pediria para casar em cima do luto dela. Ela me pediria para chorar, para viver minha dor, para me curar. Godofredo inventou aquilo. Ele usou minha dor, a minha confiança, o amor que eu sentia pela minha mãe, para me prender, para me apressar, para que eu não tivesse tempo de pensar, de questionar, de descobrir. O choque foi tão grande que secou minhas lágrimas. Eu não sentia mais tristeza. Eu sentia uma coisa fria, dura, que nasceu no meu estômago e subiu até meu peito. Era raiva, uma raiva gelada. Eu me levantei. Meus joelhos estalaram. Eu não era mais a noiva de luto. Eu era a filha de uma mulher que, de alguma forma, ele tinha tirado de mim. O sonho. Cancele o casamento. Não foi um sonho. Foi ela. Minha mãe veio me salvar. Eu ouvi passos no andar de cima. Ele estava acordando. Fui até o telefone da sala. O primeiro número que disquei foi o do buffet. O casamento de Isadora e Godofredo está cancelado. A mulher do outro lado ficou muda. Eu desliguei antes que ela pudesse perguntar. Liguei para o salão. Cancelado. Liguei para minha tia. Tia, não venha. O casamento acabou. Avise a todos. Por favor, só faça isso. Eu explico depois. Eu estava desligando o telefone quando ele apareceu no topo da escada. Ele estava com o roupão de seda que eu dei a ele, sorrindo. Bom dia, minha vida. Ele disse bocejando. Pronta para o nosso grande dia? Ouvi você falando. Ele começou a descer as escadas, mas parou no meio do caminho quando viu meu rosto. O sorriso dele sumiu. Isadora? O que foi? Você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Eu o encarei. Eu não via mais o homem que eu amava. Eu via um estranho. Um ator. O casamento está cancelado, Godofredo. Eu disse. Minha voz saiu firme, sem tremer. Ele riu. Um riso nervoso. Amor, não fale assim. É o nervosismo. É o luto. Você só está confusa. Eu sei sobre suas esposas. Eu o cortei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele parou de respirar por um segundo. Aquele ar de bom moço, de homem compreensivo, derreteu. O rosto dele mudou. Do que você está falando? Ele disse, e a voz dele já não era gentil. Era baixa, cuidadosa.
A primeira que caiu da escada. A segunda, o acidente com o gás. Todas mortas, Godofredo. Que azar o seu, não é? Ele desceu o resto das escadas lentamente. Isadora, você está me ofendendo. Foram tragédias. Eu amava aquelas mulheres. Assim como eu amo você. Você não me ama, eu disse, dando um passo para trás. Você queria o que minha mãe tinha. O que eu ia herdar? Era isso. Ele tentou se aproximar, tentou fazer o papel de vítima. Meu amor, pare com isso. O luto está fazendo você delirar. Aquele sonho que você teve... Como sabe que eu tive um sonho? Eu perguntei, e o sangue dele gelou. Ele percebeu o erro. Eu assumi. Você acordou estranha. Eu sei sobre a perícia do carro, Godofredo. Eu continuei, minha voz subindo. Eu sei que o primeiro perito viu algo nos freios. Eu sei que alguém corrigiu o laudo. Foi você, não foi? Foi nesse momento que o homem que eu amava desapareceu para sempre. O rosto dele se contorceu em algo feio. Aquele homem maravilhoso se tornou um homem horrível bem na minha frente. E o que você vai fazer? Ele cuspiu as palavras. Vai contar para a polícia? Contar que sua mãe morta fala com você em sonhos? Vão te internar. O último desejo dela. Eu sussurrei, sentindo o nojo subir. Você inventou. Ele deu um sorriso torto. Sua mãe era uma mulher tola. E você é igual. Tão fácil de enganar. Ela confiava em mim cegamente. Cuide da minha Isadora, Godo. Claro que eu vou cuidar. Meu corpo inteiro tremia de repulsa. Ele tinha confessado. Não o crime, mas a mentira. A manipulação. Saia da minha casa, eu disse. Eu não vou a lugar nenhum, ele disse, avançando. Nós vamos nos casar. Você não vai jogar tudo fora por causa de uma suspeita idiota. Esta casa é minha. Era da minha mãe. Saia agora. Você não vai se livrar de mim. Ele gritou. E pela primeira vez eu senti medo. Ele não ia me machucar. Não ali. Não daquele jeito. Mas o olhar dele era de quem tinha perdido o controle. Eu peguei meu celular. Ele viu o que eu ia fazer. Você vai se arrepender disso, Isadora. Você está sozinha. Ninguém nunca vai acreditar em você. Eu disquei o número da polícia. Alô? Tem um homem na minha casa. Meu ex-noivo. Ele está me ameaçando e se recusa a sair. Enquanto eu falava o endereço, o rosto dele ficou vermelho de ódio. Ele sabia que tinha perdido. Ele sabia que eu não era mais a garotinha boba e triste. A polícia chegou rápido. Eu abri a porta. Oficial, eu cancelei meu noivado. Este homem não aceita e não quer sair da minha propriedade. Eu quero que ele seja retirado. Godofredo tentou argumentar. Ela está histérica. A mãe dela morreu, ela não sabe o que diz. Mas os policiais foram firmes. Senhora, a proprietária pediu que o senhor se retire. O senhor precisa nos acompanhar. Eles o escoltaram para fora. Enquanto ele passava pela porta, ele olhou para mim por cima do ombro. Não havia amor, nem tristeza. Apenas um frio que eu nunca vou esquecer. Você nunca vai provar nada. Ele sussurrou, para que só eu ouvisse. Eu fechei a porta e tranquei. O silêncio da casa era ensurdecedor. Meu vestido de noiva ainda estava pendurado no meu quarto. As flores do casamento estavam na mesa, e as flores da despedida da minha mãe estavam murchando ao lado. Eu chorei, mas não de tristeza. Chorei de alívio. Chorei de raiva. Ele estava certo. Eu ainda não consigo provar nada. A polícia não pode prendê-lo por um laudo corrigido ou pela morte de 2 esposas há anos. Eu não tenho como provar que ele fez algo no carro da minha mãe. Mas eu sei. E minha mãe sabia. Eu fui até o quarto dela e peguei o quadro que ela estava pintando antes de tudo. Uma paisagem. Eu sei o que ele fez, mãe. Eu disse para o silêncio. Ele tirou a senhora de mim. Ele tentou tirar tudo de mim. Eu olhei pela janela. O carro da polícia estava indo embora, levando o monstro para longe da minha vida. Ele acha que se livrou. Ele acha que porque eu não posso provar hoje, eu nunca vou poder. Mas ele está errado. Eu não vou descansar. Eu vou achar o primeiro perito. Eu vou cavar o passado das outras esposas. Eu não sou mais a noiva de luto. Eu sou uma filha com uma promessa. Um dia eu vou provar. Um dia todos vão saber quem Godofredo realmente é. A vingança não precisa ser rápida. Ela só precisa ser feita. E eu vou fazer. Pela minha mãe.